Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 9 do nosso treinamento. Eu espero que você já tenha realizado os exercícios que eu te passei nas aulas 6, 7 e 8 sobre paciência, atenção e mentalização. Se ainda não tiver feito essas atividades, eu te aconselho a não prosseguir. Os 3 primeiros exercícios são fundamentais para você conseguir levar o seu casamento a um patamar superior, fantástico. Lembra da construção da sua casa nova de que tanto eu tenho te falado? Então, não comece a construir o telhado enquanto ainda está erguendo os tijolos, amigo. Treine mais os exercícios anteriores até que consiga colocá-los em prática. E não importa quanto tempo isso vai levar. Agora, se você já fez os exercícios das últimas aulas, lembre-se de que também deve continuar exercitando eles. Então, continue exercitando a sua paciência, praticando os exercícios de respiração, relaxamento ou meditação e aplicando esse aprendizado nos desentendimentos que porventura ainda ocorram entre você e o seu marido ou a sua esposa. Ainda permaneça fazendo os exercícios diários de atenção da aula 7, talvez variando um pouquinho eles, como eu te ensinei. E continue mentalizando o seu casamento extraordinário, nos termos que eu te passei na aula anterior. Combinado? Lembra que os exercícios são cumulativos. E vai marcando isso na sua planilha de acompanhamento, semana após semana. Mas se você está indo bem, se está conseguindo fazer os exercícios, vamos passar para o tema da nossa aula de hoje, que é validação. E eu começo com algumas perguntas. Você faz mais elogios ou mais críticas ao seu cônjuge? Quantos elogios você faz por dia para ele? E quantas críticas? Se você elogia mais o seu marido ou a sua esposa, excelente, você está no caminho certo. Mas se você critica mais do que elogia, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui nessa aula. Se você não sabe responder as perguntas que eu acabei de te fazer, mais uma vez, é mau sinal. Você precisa prestar mais atenção nisso também. Saiba que o psicólogo e consultor chileno Marcial Francisco Lozada realizou pesquisas durante aproximadamente uma década. E após fazer aplicações práticas e organizar os resultados, ele chegou à conclusão de que há uma métrica, uma medida, um parâmetro ideal entre interações positivas e interações negativas para que se obtenha sucesso em um relacionamento entre duas pessoas. 7 interações positivas para cada uma interação negativa. É isso mesmo que você ouviu. Após muitos estudos e testes na prática, ele chegou à conclusão de que para ter um relacionamento top entre duas pessoas, são necessárias 7 interações positivas para cada uma interação negativa. O Lozada elaborou, com base nessa ampla observação, um gráfico que ficou conhecido como linha de Lozada, que está disponível para você logo aqui embaixo dessa aula, em anexo. Mas presta atenção aqui, agora eu vou te explicar usar esse gráfico. As colunas para cima ou para baixo são usadas para indicar o clima geral num determinado relacionamento, o nível do relacionamento, podemos assim dizer. Se elas estão para cima, indicam que é um clima bom e quanto mais alto, melhor é o clima, o ambiente no relacionamento. Já se as colunas estão para baixo, demonstram que o clima atual do relacionamento não é tão bom assim. E quanto mais para baixo estiverem, pior é o clima entre os envolvidos. Os números que você está vendo escritos próximos à linha indicam a proporção entre interações positivas e negativas que está ocorrendo ali. Então, onde você vê 0,2 escrito, indica, por exemplo, um caso em que ocorre aproximadamente uma interação positiva para cada 5 interações negativas em um determinado relacionamento. Perceba só que o gráfico vai bem lá embaixo, indicando que o clima desse relacionamento é bem ruim. Já aqui, onde você vê o número 1, indica que em relacionamentos onde ocorre aproximadamente uma interação positiva para cada uma negativa, o clima Presta bem atenção aqui, o clima é ruim. Olha só, perceba que a barra de gráficos está para baixo. É isso mesmo, amigo. As pesquisas demonstraram que em relacionamentos onde o número de interações positivas e negativas é idêntico, o clima no relacionamento não é bom.
E essas pesquisas apontaram que para um relacionamento ideal são necessárias mais interações positivas do que negativas. Mas quantas então? Vamos continuar na nossa análise. Observe que a proporção de 2 interações positivas para cada interação negativa ainda leva a um relacionamento ruim, insuficiente. O gráfico continua apontando para baixo, tá vendo aqui? Veja que a virada para atingir um relacionamento interpessoal bom ocorre quando há aproximadamente 3 interações positivas para cada interação negativa. Disse então que essa é a medida mínima do sucesso. Para você ter um bom relacionamento com alguém, é necessário que você interaja positivamente com essa pessoa pelo menos 3 vezes a cada interação negativa que houver. Mas para que esse relacionamento seja top, excelente, note que o número de interações positivas para cada negativa deve ir subindo até que se chegue a 6 interações positivas para cada uma interação negativa. É isso mesmo, para o seu relacionamento com o seu cônjuge ou com qualquer pessoa ser top mesmo, você deve interagir positivamente 6 vezes com ele ou com ela e negativamente 1 vez. Perceba aqui que o número de interações positivas para cada negativa em um relacionamento maravilhoso pode chegar até 8. Então, entre 6 e 8 interações positivas para cada negativa, a coluna continua lá em cima, olha só. Por isso é que dizemos que o ideal é que você tenha entre 7 interações positivas para cada negativa com seu cônjuge. Aí você tem uma margem de erro para um lado ou para o outro. Quer dizer, se variar para 6 ou para 8 interações positivas a cada negativa, o relacionamento se manterá excelente. E olha só agora, pode até parecer estranho à primeira vista, mas se em um relacionamento houver mais de 8 interações positivas para cada interação negativa, a métrica começa a cair. Olha só como as colunas vão baixando. Presta atenção nisso. Se você começar a interagir demais positivamente, 9, 10, 11 vezes, o clima ainda permanecerá bom, mas será um pouco pior. E se a métrica for igual ou superior a 12 interações positivas para cada negativa, o relacionamento começa a ficar ruim. Você não ouviu mal. Se no seu casamento, por exemplo, você tiver mais de 12 interações positivas com o seu cônjuge para cada interação negativa, o clima do relacionamento será ruim. Isso porque se descobriu também que as interações negativas, desde que em quantidades módicas, pequenas, são necessárias, sob pena de o relacionamento se tornar fantasioso, irreal ou perfeito demais. Se houver somente interações positivas de uma pessoa a outra num determinado relacionamento, a parte que está recebendo essas interações poderá relaxar, entendendo que qualquer atitude sua está boa, seja como for. E o sentido do exercício é justamente o contrário. Elogiar, incentivar mais do que criticar, mas a crítica é necessária sim, em quantidade bem menor, mas é necessária. Assim sendo, concluindo então, o seu casamento será extraordinário quando você atingir e mantiver uma métrica, uma medida de 7 interações positivas para cada negativa, para com o seu marido ou a sua esposa, ok? Talvez daí você vai me dizer, ok, Leandro, eu entendi. Mas você pode me explicar melhor o que significa interação positiva e interação negativa de que você tanto fala? Eu uso de propósito as expressões interação positiva ou negativa ao invés de elogio ou crítica, que poderiam ser palavras mais fáceis de serem compreendidas, justamente para não nos restringirmos à comunicação verbal. Elogio e crítica se referem à fala, à comunicação verbal. E a métrica da linha de Losada não se restringe à comunicação verbal. Por isso eu não falo em elogio e crítica, mas sim em interação positiva e negativa. Interação positiva pode ser um elogio verbal, sim, mas pode também ser um abraço, um beijo, um sorriso amoroso. Pode ser um carinho, pode ser perguntar pela manhã se o outro dormiu bem, desejar que ele tenha um excelente dia pela frente. Pode ser você parar o que você está fazendo para ouvir o seu cônjuge com atenção quando ele for lhe falar algo. Quem sabe surpreender o seu marido ou a sua esposa fazendo algo bom que ele não esperava. Enfim, há muitas possibilidades, entende? Por isso eu falo interação positiva ao invés de elogio. Então, quando eu falar elogio aqui, entenda que aqui para nós não se trata somente da fala, da comunicação verbal, combinado?
Da mesma forma, quando eu digo interação negativa, eu não estou me referindo somente à crítica verbal, ok? Uma interação negativa pode ser também uma agressão física, ou uma cara fechada, uma cara de desapontamento, pode ser gritar com seu marido ou com a sua esposa, pode ser balançar o rosto de um lado para o outro, quem sabe um gesto negativo com as mãos, como levantar o dedo médio, por exemplo, pode ser dizer um palavrão, enfim. Por isso o melhor é usar interação negativa e não simplesmente crítica. Compreendido isso também? Então tá, após toda essa explicação, eu espero que tenha sido bem clara e que você tenha entendido, eu vou agora te explicar o exercício que você terá que fazer. Será, assim como quase todos os demais, um exercício de repetição, que você terá que fazer por um longo tempo. Eu sugiro que pelo menos até o final desse módulo 2, ok? Além da imagem da linha de Losada, que eu já te expliquei aqui nessa aula o que significa, eu deixei aqui embaixo do vídeo dessa aula mais uma tabela em formato Excel para você. Eu quero que você vá lá agora e abra esse arquivo, acesse essa tabela, porque eu vou te explicar como você vai usá-la. Olhando para a tabela, você vê que ela foi feita para ser impressa em uma única, em uma única folha, em orientação paisagem. Essa tabela você usará para, num primeiro momento, você observar a qualidade das suas interações diárias para com o seu marido ou a sua esposa. E na sequência, num segundo momento, você vai adequar ela aos parâmetros ideais, conforme a linha de Losada. É importante ressaltar que o que você deverá observar e depois adequar é a qualidade e a quantidade das suas interações para com o seu cônjuge e não as dele para com você. Eu já te falei muito sobre isso aqui no nosso curso, mas vamos lá de novo, só para reforçar. Se o seu cônjuge quiser fazer o exercício também, melhor será, maravilha. Ele deverá então imprimir a planilha dele e observar e depois adequar as interações dele para com você. Mas é importante que você tenha bem claro que você deverá catalogar e adequar na sua planilha somente as suas interações para com ele. As interações dele para com você não interessam aqui para os fins desse exercício. Aliás, eu apostaria que essas interações automaticamente melhorarão também, como eu já te expliquei também, à medida que as suas interações para com ele forem melhorando, ok? Então vamos seguir adiante. Note que aqui na linha 3, coluna A da planilha, consta a palavra dia. Aqui no meio, ainda na linha 3, consta a expressão interação positiva ou negativa. E aqui na coluna X da linha 3 está escrita a palavra média. Eu aconselho que você passe a fazer esse exercício a partir de amanhã, ou seja, o dia imediato após ter assistido a essa aula. Digamos a título de exemplo que hoje seja o dia 22 de janeiro de 2020, uma quarta-feira. Amanhã, dia 23 de janeiro, será o primeiro dia, o dia 1 desse exercício. Então, aqui na coluna A, na linha 4, na célula A4, você escreverá o dia 23 de janeiro de 2020. Ao longo de todo esse dia, então, você deverá observar a qualidade das suas interações para com o seu marido ou a sua esposa e deverá ir anotando isso na planilha. A cada interação positiva sua para com ele, você deverá inserir uma setinha para cima em cada coluna da linha 1 correspondente a esse dia, uma após a outra, indo da esquerda para a direita, assim como eu estou te mostrando aqui no vídeo, olha só. E assim sucessivamente. Digamos que agora houve uma interação negativa. Coloca uma setinha para baixo, olha só. Outra negativa, outra setinha para baixo. E assim por diante, entendeu? Nas interações positivas, põe uma setinha para cima. Nas negativas, setinha para baixo. Eu te aconselho a imprimir a planilha e fazer isso com uma caneta. Será mais fácil ir realizando e acompanhando o exercício. Nesse primeiro dia, você irá apenas observar e anotar as suas interações. Agora aí vão algumas observações importantes. Note que a cada linha, que corresponderá a um dia, eu inseri 22 colunas no meio, para você ir colocando as setinhas para cima e para baixo. Você pode estar se perguntando, mas por que 22 colunas, Leandro?
Não é nada especial aqui, simplesmente porque é o que coube na planilha para que ela entre em uma folha impressa. Na verdade, você poderá inserir tantas setinhas quantas forem as suas interações com o seu cônjuge ao longo do dia. Mas convenhamos que 22 interações positivas ou negativas para com o seu cônjuge em um dia já é uma boa amostragem, concorda? Então, se você conseguir prestar atenção em 22 interações suas para com o seu cônjuge em um mesmo dia, já vai ter uma boa base, uma boa noção. Daí poderá ignorar até mesmo as interações seguintes, não tem problema nenhum. Tá, Leandro, e se eu conseguir anotar somente 5 interações por dia ou menos? Nesse caso, das duas, uma. Primeira hipótese, você não está prestando atenção nas interações que você tem para com o seu cônjuge. E nesse caso, deverá passar a prestar mais atenção nisso e a fazer as anotações, como eu estou te explicando. Afinal de contas, você quer atingir um casamento maravilhoso, não é mesmo? Segunda hipótese, você não consegue classificar a maioria das suas interações, nem como positivas, nem como negativas. Nessa segunda possibilidade, na realidade, você se dá conta de que as suas interações para com o seu marido ou a sua esposa são interações neutras, digamos assim, do tipo, tá bem, aham, tanto faz, eu não sei, e assim por diante. Lembra que eu te expliquei que pela linha de Losada, até mesmo se houver duas interações positivas para cada interação negativa, o clima geral é classificado como ruim? Então imagina se você não consegue nem mesmo detectar e classificar as suas interações. Certamente você terá que melhorar isso, não é mesmo? Então, nessa segunda hipótese, você terá que arregaçar as mangas e começar a trabalhar para transformar o seu casamento num casamento de sucesso. Mas voltemos à nossa planilha. Perceba que na última coluna, na coluna X da planilha, na terceira linha, consta a palavra média. Nessa coluna, aqui para baixo, após anotar suas interações ao longo de cada dia, como eu fiz aqui, a título de exemplo, olha só. Daí, você deverá fazer o cálculo de quantas interações positivas você fez ao longo do dia, dividido pelo número de interações negativas que você anotou. Então, como no exemplo aqui, digamos que no primeiro dia você tenha anotado 12 interações positivas, com setinhas para cima, e 4 interações negativas. Você vai então dividir 12 por 4 e a média será 3. É esse número 3, então, que você vai pôr aqui na coluna X, linha 4, na célula X4 da planilha. Digamos que no segundo dia você tenha detectado que você teve 6 interações positivas e 8 interações negativas com seu cônjuge. Então você deverá dividir 6 por 8 e o resultado nesse caso então será 0,75. Então é esse número, 0,75, que você deverá escrever na célula X5, como eu estou te mostrando aqui agora. E a cada dia que passar e você for anotando, você vai anotando a data na coluna 1, de cima para baixo. Dia 22 de janeiro de 2020, dia 23, dia 24 e assim por diante. A cada um desses dias você vai controlar as suas interações, vai monitorar elas nas linhas correspondentes. E ao final do dia você vai dividir o número de interações positivas pelo número de interações negativas. Sempre as positivas divididas pelas negativas. E você vai obter uma média, que você vai inserir na coluna X, sempre na mesma linha correspondente ao dia que você está monitorando. Ficou claro isso? Porém, lembra que eu te disse que a primeira etapa do exercício você vai somente detectar, monitorar suas interações. Então, eu quero que você use os 2 primeiros dias, olha só, os 2 primeiros dias para apenas detectar o nível das suas interações para com o seu marido ou a sua esposa. E a média que você vai estar obtendo, tá bem? A partir daí, já no terceiro dia, você vai começar a tentar adequar as suas interações para que no final do dia a sua média fique entre 6 e 8. Lembra que essa é uma média ideal para um relacionamento perfeito, conforme a linha de Losada? Então, o seu objetivo com esse exercício é que você consiga atingir essa média entre 6 e 8 no dia a dia e a manter essa média ao longo do tempo.
Então digamos que, por exemplo, você tenha obtido média 2 no primeiro dia, média 3,5 no segundo dia. Você já sabe que deverá interagir mais positivamente com seu marido ou com a sua esposa de agora em diante. Vá tentando melhorar isso dia após dia. Quem sabe no terceiro dia você chegue a 4, depois a 4,5, depois a 5, enfim. O seu objetivo é atingir média 7 em todos os dias, como na escola. Da mesma forma, se no primeiro dia você perceber que a média que você obteve foi 12, no segundo dia foi 10, por exemplo, você já sabe que deverá passar a interagir mais negativamente com seu cônjuge. Lembra da explicação, né? Média 7 é o ideal. Números maiores ou menores devem ser adequados. Se você perseverar, você fatalmente vai conseguir. Por fim, eu quero reiterar que esse é um exercício rotineiro, que você deverá fazer por muitos dias, sem prazo definido para terminar, até que você perceba, pelas suas anotações, que tem atingido média 7 ou próximo a ela, dia após dia, de uma forma constante, regular. Quando isso acontecer, acabará havendo uma tendência que essa média de interações se mantenha ao longo do tempo, pois você terá se habituado a interagir com o seu cônjuge dentro dessa métrica ideal. E quando esse dia chegar, você perceberá nitidamente isso, pois o seu casamento já terá atingido um nível muito bom, provavelmente muito melhor do que está hoje. Os resultados falarão por si próprios. Por hoje é isso, tá, pessoal? Um grande abraço e até a nossa próxima aula!